Olá pessoal, eu sou o detetive particular Orley Carrar, sou professor do curso CIT, diretor aqui da empresa CIT, formadora de novos detetives pelo país. O caso de hoje é um caso onde eu fui contratado, onde eu trabalhei para uma cliente, e veja só que caso perigoso esse que nós trabalhamos aqui na região da onde eu atuo como detetive particular. Peço a você que se inscreva no meu canal, que dá um like, que compartilhe esse vídeo, que envie isso para seus amigos, seus parentes, para pessoas de grupos de WhatsApp. É interessante que as pessoas conheçam e vejam como são os casos de traição, coisas que nós devemos estar alertas, coisas perigosas que podem acontecer, como esse caso que vocês vão ouvir hoje, que foi um trabalho que eu realizei na investigação nos meus mais de 20 anos como detetive particular. Nós vamos deixar aqui no pé do vídeo também um WhatsApp, que é para que você, se quiser escrever, mandar a sua história para nós, ou até o e-mail também, o e-mail vamos deixar aqui, você pode escrever no e-mail, depois a gente monta o texto no Word, e vamos trazer aqui a sua história de vida, pode ser em 1 ou 2 páginas, não precisa você se expor, pode colocar um nome falso, eu quero que a história seja verdadeira, para que a gente leve, mostre a história para outras pessoas. Pode contar desde o início da sua relação com seu marido, namorado, ou às vezes relação entre irmãos, traições entre irmãos, ou familiares, ou empresas. Vamos trazer também um caso num próximo vídeo, um caso empresarial, onde houve uma traição entre funcionário e o dono da empresa. Depois de tanta confiança, acabaram um traindo o outro. Mas o caso de hoje é um caso bem interessante, até como título: como um caso de traição se torna um risco de morte dos envolvidos. Então vamos ao relato desse caso em que eu trabalhei aqui na minha região e consegui trazer uma solução aí para a minha cliente. Um caso de se arrepiar. Um caso amoroso cheio de perigos praticado entre vizinhos em uma localidade onde todos se conheciam. Isso aconteceu em uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes. O bairro onde ocorreram os fatos ficava um tanto afastado da cidade. Por essa razão, os moradores do local todos se conheciam. O mais espantoso foi o fato dos amantes morarem na mesma rua com uma distância de não mais de 50 metros entre as famílias. Então, vocês podem ver que é um local onde todo mundo se conhece, do primeiro ao último do bairro, e aconteceu aí um caso de traição, uma coisa bem complicada, e por sorte não deu nenhuma morte, porque podia ter acontecido coisa pior, infelizmente. Mas vamos ao relato. Fui procurado em meu escritório por 2 amigas, onde uma delas tinha certeza que seu marido mantinha um caso com a referida vizinha. A outra acompanhante justificou sua presença por ser alguém de amizade que estava equilibrada, visto que a contratante que estava sendo traída já não raciocinava direito. Os casos de traição, quando são descobertos, ferem as pessoas traídas, e pessoas feridas podem ter atitudes impensadas. Por isso que foi bom até que na procura em meu escritório vieram as 2 amigas. Né? Uma estava assim um tanto desequilibrada e a outra mais centrada, para que a gente pudesse fazer bem o trabalho. Prosseguindo com o relato, fui contratado para observar o marido da minha cliente no horário do meio-dia e nas saídas noturnas. Como ambos, o marido da minha cliente e a amante,
tinham ocupações na cidade. No primeiro dia de observação, pude registrar o investigado com a mulher suspeita. Então foi na primeira tentativa, eu já pude encontrar os dois juntos. Um encontro momentâneo em uma rua deserta. Ela aguardando, embarcou no carro, um abraço, um beijo. 20 minutos depois, deixou a mulher em outra rua e retornou para o trabalho. 2 dias depois, surgiu o suposto famoso futebol noturno. A mulher em questão vinha ao centro 2 ou 3 noites por semana para estudar. No acompanhamento do marido da minha cliente, percebi que estacionou em frente ao colégio e apanhou a mesma mulher que apanhara há alguns dias antes, naquele encontro rápido. Então, confirmou realmente a suspeita da minha cliente. De uma forma bem tranquila, dirigiram-se ao motel, onde registrei o fato. Por ocasião do encerramento das atividades, fiz a entrega das filmagens que provaram o encontro amoroso daquele casal. Minha cliente mencionou que tentaria contornar a situação, mostrando ao seu marido as provas e propondo a ele que terminasse aquele caso e passasse a respeitá-la e não mais fosse sair com a vizinha. Como todo marido supostamente arrependido e vendo a possibilidade de tudo vir à tona em virtude das provas, se propôs a pôr um ponto final no relacionamento amoroso. Passado 2 meses, a mesma cliente entra em contato e vem novamente ao meu escritório. Alegou ela: não estou em paz. Acredito que possa estar ocorrendo novamente. Solicitou que o acompanhasse uma única vez seu marido em uma janta com a turma do escritório. Ele mudou do futebol para janta com a turma do escritório. Boa tática. Dessa vez ele foi mais discreto, ele estava mais atento. Embarcou a amante em um local escuro, tudo muito rápido, e foram a um motel mais afastado, como se isso fosse o suficiente para não serem descobertos. Claro, eu estava na cola, eu estava acompanhando, observando e registrando tudo o que estava acontecendo. Precisei no dia seguinte dar a notícia e passar as imagens. A mulher, indignada, disse que colocaria tudo no ventilador, ou seja, espalharia a notícia, e que mandaria as imagens para o marido da amante, e realmente procedeu dessa maneira. Então ela não aguentava mais aquela situação, ela quis pôr um ponto final porque o marido não pôs um ponto final. Posteriormente soube dos escândalos ocorridos e que por um fio não resultou em mortes. Conclusão, pessoal. Casos dessa natureza são rodeados de perigos. Chega a ser comum isso tudo terminar em morte dos traidores. A vida vale muito mais que um simples momento de prazer. Esse foi o caso da Vilma da Silva Linhares, aqui do Rio Grande do Sul. Também é um nome fictício, porque nós não expomos quem não quer ser exposto. Afinal, a minha cliente não quer ser exposta dessa situação. Então a gente omite e coloca um outro nome. O que vale é a história verdadeira. Você também pode enviar uma história verdadeira, história da sua vida, o que aconteceu, qual foi a traição, como procedeu, o que você fez, e se a coisa ainda não se resolveu, nós podemos também trazer uma palavra de conforto, uma orientação para que você possa resolver da melhor forma o seu caso. Se inscreva no canal, toque o sininho, espalhe esse vídeo, compartilhe com pessoas, coloque em grupos de WhatsApp, leve adiante esse assunto de traição, porque ele é muito interessante e nós traremos aqui histórias reais de fatos ocorridos com as pessoas pelo Brasil todo. Você, de qualquer local do país, pode enviar
pelo meu número de WhatsApp. Você pode digitar a sua história e, se é um pouco difícil, você pode fazer no e-mail. Você entra nesse e-mail que está aparecendo no seu vídeo e você pode escrever toda a história. Nós faremos um Word aqui e colocaremos a sua história no ar. Claro, nos avise sempre, ou já coloque um nome fictício, mas coloque uma história verdadeira para que todos possam compartilhar, todos possam aprender um pouquinho e saber o que acontece nos casos de traição. Pessoal, fique com Deus e até um próximo vídeo.